Olá, eu sou a professora Camila Gomes, professora de contabilidade. Vou te passar uma dica agora sobre teoria das contas. Essas teorias podem ser cobradas em prova de concurso de duas formas. Ou uma questão teórica, cobrando aí o conhecimento de quais são as teorias e como cada teoria classifica os grupos patrimoniais e de resultado. Ou uma questão que pode ser aí mais complexa, trazendo uma lista de contas contábeis e pedindo que você, solicitando aí o total das contas dos agentes consignatários, por exemplo, ou as contas diferenciais, as contas patrimoniais. Então pode ser muito complexa uma questão de teoria, porque além de saber como cada teoria classifica, o que significa cada classificação das teorias, você vai ter que saber a classificação contábil também, tá? Então vamos lá. Teoria das contas. Existem várias teorias. Questões de concurso você tem que saber três. Para concurso você tem que saber a teoria personalista, a teoria materialista e a patrimonialista. São as três teorias que você precisa conhecer. Teoria personalista relaciona as contas com pessoas. Então você tem, por exemplo, as contas dos agentes consignatários. Agentes consignatários são as contas que representam bens. Nessa conta, as pessoas que tinham os bens em consignação classificavam-se aí como agentes consignatários. Portanto, agentes consignatários representam bens. As contas dos agentes correspondentes são os terceiros que têm algum tipo de relação com a empresa. Portanto, em agentes correspondentes, você classifica os direitos e as obrigações. E as contas do proprietário são as contas que fazem a diferença para o dono aí do negócio, para o proprietário, na visão da época em que essa teoria foi criada. Por isso, as contas do proprietário são as contas que registram o patrimônio líquido, as receitas e despesas. Temos também a teoria materialista. Aqui existe uma relação material entre a conta e sua denominação. Nós temos as contas integrais e diferenciais. Lembra o seguinte, as diferenciais são aquelas que faziam, na época em que foi criada, diferença para o dono do negócio. Diferenciais, portanto, patrimônio líquido, receita e despesa. As contas integrais são as demais, que são as contas que registram bens, direitos e obrigações. Ok? Teoria patrimonialista é a teoria que nós utilizamos hoje na contabilidade e essa teoria divide as contas em patrimoniais e de resultado. As contas patrimoniais são aquelas que estão classificadas lá no balanço patrimonial. Então, são as contas de bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido, ok? Contas de resultado, contas de receita e despesa. Dá uma olhadinha aqui. Listei para você para ficar claro, então não se esqueça que nós temos aí essas três teorias que são importantes em prova de concurso. Você tem que saber como cada conta classifica, separa os componentes patrimoniais, tá certo? Para ficar fácil, você pode também montar uma tabelinha. Essa tabela ela vai te ajudar a memorizar essas contas, essas teorias. Então tá aqui, ó, separado em bens, direitos, obrigações, patrimônio líquido, receita e despesa. Só para lembrar que bens e direitos são contas do ativo, as obrigações e o patrimônio líquido lá do seu passivo total. Receitas e despesas, as contas que são classificadas na tua DRE, tá certo? Uma dica rápida sobre teoria das contas, bons estudos para você e até mais!